os outros. Ontem vimos maridos e esposas e agora nós vamos ver pais e filhos, certo? A gente sabe que as crianças têm um papel fundamental na família, um papel primordial na família, certo? E elas precisam ser valorizadas, precisam ser incluídas ter responsabilidades dentro da casa, e na igreja eles também precisam ser vistas e ter funções para elas. Agora, na igreja, essa valorização da criança precisa começar desde casa. E para isso, o culto familiar é fundamental. Ele sabe que no culto familiar tem o momento dos louvores, tem o momento dos pedidos de oração, tem o momento do estudo da Bíblia. Então a criança pode escolher o louvor, a criança pode contar ali, fazer seus pedidos ali no contexto da família. E ela pode até ser colocada para passar a lição, para ler ali o texto da Bíblia. Então envolva a criança no culto familiar para que ela perceba que aquilo ali não é só para os adultos, aquilo ali é importante também para elas. Senão elas vão achar que aquilo ali é algo que não é da realidade delas, que aquilo ali não é para elas, e elas vão perder o gosto pela leitura da Bíblia individual. Então, o culto familiar é fundamental e ele deve ser feito de manhã e de noite. Lembre-se, por que Satanás ele colocou para o mundo todo acreditar que o dia começa e termina de meia-noite? Para que as famílias não se reúnam em nenhum horário para buscar a Deus. A gente sabe que Deus criou o mundo e a duração do dia é tarde e manhã. Então o dia começa e termina no pôr do sol. Para que ao amanhecer do dia a família esteja na presença de Deus. E ao terminar o dia, a parte clara, também a família esteja na presença de Deus. De manhã, a pedir as bênçãos para o dia. E de tardezinha, para agradecer pelas bênçãos do dia. Então envolva as crianças no culto familiar. Desde cedo, as crianças podem começar a ajudar com a limpeza da casa e outras responsabilidades. Então, antigamente era mais extremo essa realidade. As crianças não só ajudavam na limpeza da casa, mas também iam para o trabalho pesado desde muito cedo. Quantas pessoas você escuta dizendo assim, desde os 14 anos que eu já trabalhava no pesado, eu já fazia isso e aquilo outro. Porque antigamente existia um trabalho mais pesado que se colocava as crianças. Hoje isso não é mais permitido. Mas as atividades domésticas devem ser colocadas para as crianças fazerem, para elas sentirem que elas têm obrigações a fazer. Não é só brincar. Porque isso é uma preparação, isso é um estágio para a vida adulta. Então as crianças que não são colocadas para fazer nada desde crianças, essas crianças crescem mimadas, né? E achando que a vida toda vai ser isso. E elas vão se frustrar com qualquer problema que eles vão encontrar pela frente. Qualquer dificuldade, qualquer pressãozinha, elas vão voltar para os braços dos pais porque elas não estão preparadas para a vida. Então, o trabalho, as obrigações domésticas são fundamentais. E o mais importante é o que o conselho de Paulo está lá em Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Olha aí. Então isso aí são valores que o mundo não dá mais valor. Essa questão de obediência aos pais, de respeito aos pais, isso aí são coisas que a sociedade já não acha isso fundamental. Mas como nós somos na contramão da sociedade, nós pensamos diferente. E aí o verso 21 diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tem pais que não tem nenhuma palavra de carinho, não tem nenhuma palavra de afeto para seus filhos. Eles apenas cobram, exigem, brigam e não dão nem muito bem, nem um parabéns pelo que eles fizeram. Então isso aí é um extremo que nós também devemos evitar. É preciso sim dar corretivo, é preciso dar responsabilidades, cobrar ali por alguma outra coisa, fazer ali aquela repreensão, mas se não for com amor, se não for mesclado, dosado com amor, essa repreensão só vai aumentar a raiva dele, irritá-lo, fazer com que ele no futuro não respeite mais você e quando você estiver velho ele não cuide mais de você.
Então, se a repreensão for melada ali com amor, for misturada com amor, então a criança vai tu água do copo tá aceitar aquilo ali e aí. aquilo vai desenvolver ela para a vida adulta, certo? Então, é preciso fazer tudo com equilíbrio, não com extremismo. Tem pais que é apenas disciplina, no extremo, apenas a disciplina, apenas da violência, e tem outros que não têm repreensão nenhuma, é só deixar a criança fazer o que ela quiser. Não é isso. Não pode ser, não pode ser também cruel e nem pode ser besta. Precisa ter o meio termo, certo? E o que a Bíblia tem mais a dizer sobre a criação dos filhos? Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Diz assim: são versos bem conhecidos. Diz o seguinte: portanto, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha aí. Está dizendo aqui que o dever, de quem é o dever de ensinar a palavra de Deus para os filhos? É para deixar apenas a professoria da escola das crianças ensinar? É a obrigação da igreja ensinar seu filho a obedecer a Deus? É a obrigação dos professores ensinar isso a ele? Não. A obrigação é dos pais. A sociedade seria bem melhor se os pais cumprissem a função de educadores na vida das crianças. Às vezes esse regime de escola pode ser prejudicial porque o professor tem que falar para todo mundo e ele não se atenta às necessidades específicas de cada aluno. Cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, tem seu nível ali de absorção dos conteúdos, e como o professor tem que falar para todo mundo de uma vez, ele não tem como lidar com cada um. Então, se cada pai cumprisse a função de ensinar a seu filho, tanto as coisas da vida como principalmente as coisas de Deus, o mundo seria bem melhor. Acontece que os pais eles entregam os filhos para a igreja ou para a escola. Para a igreja não, tem pais que não querem que o filho vá para a igreja não, querem que ele fique no mundo. Tem pais que entregam o filho para o mundo, deixam na escola e quando chega em casa não tem nada para ensinar para ele, não tem nenhum ensinamento, nenhuma lição, não são inúteis na educação dos filhos. Então, se eles não veem isso nos próprios pais, então eles não aprendem a respeitar os professores, não aprendem a respeitar os líderes da igreja, os líderes desbravadores. Então é uma coisa que leva a outra. Os pais precisam ser a base educacional e de formação de caráter dos filhos. E com respeito às coisas de Deus, os pais precisam ensinar eles, inculcar neles. Não uma vez perdida. Aqui está dizendo que tem que ser todos os dias. E tem que ser quando ele estiver sentado, quando ele estiver deitado, quando ele estiver andando por aí. As lições da palavra de Deus têm que ser sempre repetidas e aplicadas nas coisas práticas, certo? Por exemplo, quando for ensinar a honestidade, que não se deve mentir ou que não se deve roubar, aí você lembra da lei de Deus, você conta a história da Bíblia de alguém que foi desonesto. Então, você vai ali incorporando os princípios da Bíblia no dia a dia, para ele ver que a Bíblia não é só que nem os contos de fadas que ele deve conhecer. Os contos de fada, né, de Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, isso aí não tem lição nenhuma para a vida prática, isso aí não serve para nada. Agora, se o pai ensinar que as histórias da Bíblia são os princípios da palavra de Deus, eles permeiam cada etapa da nossa vida, cada fase da nossa vida, então ele vai perceber que a Bíblia é um livro especial. Não é só histórias que ele decora, são princípios que ele aprende para a vida. E olha o que diz em Provérbios 1, verso 8 e 9. Várias vezes a linguagem de Provérbios é como um pai falando com um filho. E aqui tem mais ainda, Provérbios 1, verso 8 e 9. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Ou seja, uma coisa que a gente deve levar para a nossa vida, a única coisa que a gente deve se gloriar ou se ostentar na nossa vida é a educação que nossos pais nos deram. Isso aí é uma coisa que é motivo de orgulho. Tem famílias que os pais não ligam para os filhos e isso aí é uma razão de vergonha. Mas aquelas famílias que
a primeira, segunda e terceira geração são de pessoas que estudam, são de pessoas que cuidam dos seus pais. Isso é uma família digna de louvor. Que seus pais cumpriram o seu papel com maestria, e os filhos, em respeito a esses pais, eles cuidam deles e valorizam eles. Valorizam a educação que foi dada. Diadema de graça, Nefertiti, é uma forma dele dizer que é uma joia de muito valor. Ou seja, a educação do seu pai e a instrução da sua mãe vão ser uma joia de muito valor para você. É uma linguagem simbólica querendo dizer que um adorno, que você tem que se orgulhar. Um adorno, certo? Não literal, mas simbólico. E aí olha o capítulo 22. 22, versos 6 e 15. O verso famoso diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, aqui é um verso que todo mundo aqui sabe que tem uma outra versão, que é, além de dizer assim, ensina a criança o caminho que deve andar, a outra tradução diz assim, ensina a criança no caminho. Ou seja, você não fica aqui parado, ou então você segue em outro caminho e diz, meu filho, vá por esse aí, que esse aí é melhor. Tem pais que são assim. Tem pais que bebem e dizem assim, nunca beba isso aqui não, viu? Nunca beba cachaça não. E ele bebendo lá. Não é isso. Não é para o pai e a mãe terem uma conduta toda errada e querer que o filho ande por uma estrada toda certa. Não tem como. O verso está dizendo, ensina a criança no caminho. Ou seja, você deve levar ele pelo caminho certo, você deve ir também. Se os pais forem no caminho certo, a criança vai querer seguir ele também. Então, ensina a criança no caminho. Mostre para ela o lugar para onde ela deve ir. E o verso 15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E esse verso aqui repete-se várias vezes no livro de Provérbios, de que a vara ela é importante para colocar a criança no eixo, para colocar a criança no caminho certo. Tem crianças que nem precisam de surra, nem precisam de vara. Esses casos é quando a palavra do pai ou da mãe já coloca medo suficiente, já tem autoridade suficiente, que nem precisa de surra. Mas tem crianças que são mais rebeldes do que o comum, do que o normal, aí realmente precisa de uma surra, ou de uma correção, ou em alguns casos, quando é uma questão de doença, questão de transtornos mentais, aí é um acompanhamento psicológico mais especializado. Mas tem muitos casos que uma surra é importantíssima para a criança realmente se ligar de que a vida não é um morão. E aí você sabe que no final de Provérbios tem um capítulo que é justamente um rei que está ouvindo os conselhos da sua mãe, que é o capítulo 31. Capítulo 31, olha, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele ensinou. Ou seja, aqui é um ensinamento que a mãe desse rei passou para ele. Então ele se tornou um rei justo, um rei bom, porque ele ouviu os conselhos da mãe dele. Então o livro de Provérbios é basicamente falando a diferença entre o justo e o perverso, entre o insensato e o burro. O burro é aquele que vai contra a instrução. O burro é aquele que não aceita nenhuma correção. E o inteligente, a pessoa sábia, é aquela que ouve o conselho dos pais. 10:6. Aí é Mateus 19:14. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, o caminho das crianças é ir para perto de Jesus. Deixa eu terminar isso aqui, porque aqui tem uma coisa muito importante. Quando bem orientados para o Senhor, os filhos se tornam uma bênção para a família, para a igreja e para a sociedade. Toda casa que tem crianças que temem a Deus são um orgulho da família. Eles trazem benefícios para o lar. Certo? E aí, a maneira como os pais, especialmente o pai, interage com os filhos e disciplina eles, tem um grande impacto na formação espiritual deles. Olha aí. Estudos mostram que quando ambos os pais frequentam a igreja, uma porcentagem maior dos filhos também permanece na igreja.
Ao contrário do que acontece quando apenas um dos pais faz, principalmente a mãe. A maioria das famílias da igreja é sempre a mãe e os filhos. Muito raro você ver o pai e os filhos. É sempre a mãe. A maioria dos membros da nossa igreja são mulheres. Então, o mais surpreendente é que a presença constante do pai na igreja, mais do que a mãe, tem um impacto ainda maior, fazendo com que mais filhos continuem na igreja na vida adulta. Infelizmente, o que acontece muito é que a mãe vai com os filhos pequenos e conforme eles vão crescendo, com o tempo eles vão esfriando. Não que a mãe tenha menos autoridade, mas é como a Bíblia diz, o pai ele é o sacerdote da casa, ele é o líder da casa. Se o pai não acompanha a mãe, então o filho vai querer imitar o pai. Os filhos vão querer seguir o exemplo do pai, infelizmente. Existem casos como o meu, que as mães tiveram uma força muito grande e eu continuei na igreja. Mas é muito raro o caso como eu. A maioria dos casos é que os filhos, quando crescem, eles desistem porque querem seguir o exemplo do pai. Então, é crucial que o papel do pai na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. Tem pais que são da igreja, mas que dizem assim, mas que colocam a responsabilidade, um cônjuge coloca a responsabilidade sobre o outro, da educação espiritual. O pai coloca sobre a mãe, você é do que eles aí na igreja. Ou a mãe coloca para o pai. A educação espiritual da família tem que ser algo compartilhado, tem que ser algo dos dois. Os filhos precisam ver a entrega, o compromisso nos dois. Se os dois forem dedicados em colocar os filhos no caminho de Deus, então os filhos vão ver que é uma coisa séria e que é importante. Então, gente, vamos encerrar a lição aqui. Todos vocês sabem mais conselhos do que esses. Então, que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida. Senhor Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa para que os filhos vejam nos pais um exemplo de como o Senhor é. Sim. Os pais devem ser representantes de Deus na casa. Sim. Que os filhos possam ter uma ideia melhor sobre Deus quando olharem para os seus pais. Sim. Que eles conduzam eles para a tua igreja, ensinem eles no caminho, andando com eles para o céu. E conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.